Pode ir? Pode ir? Pode ir? Bom dia a todos. Importante momento de estar aqui com vocês, principalmente para esclarecer dúvidas, para o nosso torcedor, para os nossos conselheiros, enfim, as pessoas ligadas ao Santos, pessoas que amam o Santos, entender como que está o nosso processo, como que está o nosso dia a dia, as nossas ideias, e esse é o motivo aqui da coletiva, e também deixar vocês à vontade para dúvidas, perguntas. A gente recebe diariamente alguns questionamentos, não dá para ficar respondendo e trabalhar ao mesmo tempo, às vezes a gente está bastante ocupado. Então, conversei com o Márcio, com o presidente, para a gente ficar à vontade aqui, para vocês perguntarem absolutamente tudo que for necessário para os esclarecimentos, principalmente para o nosso torcedor. Antes de iniciar as perguntas, pedir ao Márcio para fazer um relato aqui de algumas situações que são importantes, e aí, obviamente, depois abrir para vocês. Começar falando sobre a mudança técnica, né, no comando técnico. Momento que a gente agradece mais uma vez o nosso ex-treinador, o Kleber, teve a importância em vários fatores aqui no dia a dia, algumas ideias implementadas, mudando aquilo que precisava já começar a ser mudado, e a permanência da comissão técnica, Matheus, Vinícius no sub-20, o Fábio, muitos questionamentos do porquê, e porquê pela competência e entrega desses profissionais com o Santos. Né? São profissionais que se identificaram muito rápido com o clube, aqui dentro, no dia a dia, enfim, que possuem um respeito e um carinho enorme pelo clube. E na nossa avaliação são profissionais de ponta, que agregam e muito. Então a gente fez o convite para que eles permanecessem e de prontidão eles toparam, e por isso da permanência deles e obviamente agora com a nova comissão encabeçada pelo Juan Vojvoda, eles estão super integrados, ajudando no que é possível, mostrando o que é o Santos, as ideias, aquilo que precisa. Carregamos a missão técnica permanente do clube em excelência, contribuindo com a comissão técnica do Vojvoda. Na mudança na categoria de base, que é o principal pilar do Santos Futebol Clube, que é a categoria de base, a identificação de uma troca no comando no sub-20 e a entrada do Vinícius, que é um profissional que esteve conosco aqui no departamento profissional e é um excelente profissional, tenho certeza que vai agregar muito valor lá. Falar um pouquinho sobre o Vojvoda, a alegria muito grande de poder trabalhar com um profissional do nível do Vojvoda, que conquistou o que poucos treinadores do futebol brasileiro conseguiram, que foi uma permanência longa e duradoura, de mais de 4 anos. Isso, você tem que ter um trabalho técnico excelente, um trabalho mental excepcional. O futebol brasileiro é muito raro que esse tipo de situação aconteça, e aconteceu pela competência dele, claro, também pela a gestão, né, que foi suportando, segurando, encabeçada lá pelo presidente Marcelo Paz, que é um dos principais gestores do futebol brasileiro, e a gente conseguir um técnico tão cobiçado, um técnico que foi tentado por várias grandes equipes do futebol brasileiro, como o Santos e ele negou várias equipes do futebol brasileiro, e ele, de maneira muito firme, aceitou vir nesse momento difícil do Santos, momento de luta para sair da onde estamos, chegar onde queremos e aonde o Santos merece. Dificuldades que todos vocês sabem, estão aqui em Santos, sabem das dificuldades que o Santos enfrenta, de uma retorno à Série A, e isso teve uma consequência, né, de passado aqui dentro,
E o Vojvoda topou, é um orgulho muito grande ter ele aqui. Eu acho que todo santista pode ter esse orgulho do Santos novamente resgatando esses momentos de confiança de grandes profissionais desejando vir ao Santos. E isso se deve muito ao presidente Marcelo, ao Marcelinho, que estão nesse processo de reconstrução da equipe e trazendo junto uma credibilidade para que pessoas profissionais, não só atletas profissionais de grande gabarito do futebol brasileiro, queiram vir para o Santos. Isso é muito importante e a gente está muito feliz. E óbvio que não é só estar feliz, não é só estar orgulhoso, é fazer dar certo. Precisamos ajudar naquilo que for possível, no dia a dia, em todos os sentidos, para que dê certo. E a gente tem uma confiança muito grande que esse projeto dará certo na mão do Juan Pablo Vojvoda. Falar um pouquinho também desse processo de janela. Eu acho que muitos questionamentos aí durante a semana, mensagens, enfim, né, fazer um balanço desse momento de janela do Santos. Primeiro, eu queria passar para o torcedor de maneira bem transparente, e eu sempre aprendi isso na minha carreira. A melhor maneira de se comunicar é sendo transparente e sendo direto, mostrando os desafios, assumindo os erros e, e mostrando também aquilo que a gente entende ser de acertos para que a gente consiga chegar onde a gente quer. E o que, que a gente quer? O Santos, onde o Santos tem que estar, que é lá brigando por títulos. Mas para chegar lá, o Santos tem alguns percursos, algumas dificuldades, algumas pedras para retirar do caminho. E agora, nesses talvez 2 meses, aí, 3 meses que eu estou aqui no Santos, conhecendo mais a fundo, participando dessa janela de negociações, uma janela difícil, dura, deu para perceber algumas coisas. E a principal dela, o meu objetivo pessoal no Santos, e eu tenho certeza que é do presidente. O Santos passa por um momento delicado no que se diz em termos de credibilidade. Infelizmente, não vou aqui julgar o passado, não vou aqui falar quem fez, não deixou de fazer, todo mundo contribuiu da sua maneira, errando e acertando, mas aniquilaram, erradicaram, a palavra é essa, a credibilidade do Santos Futebol Clube, em termos de mercado, em termos de compromissos, etc. É impressionante a dificuldade que se tem de convencer uma equipe, convencer um agente de jogador a vir para o Santos Futebol Clube. Eu lembro quando eu estava aqui na minha entrevista de apresentação, uma das perguntas foi a preocupação que tem uma história que o Alexandre gasta muito, que o Alexandre só trabalha com dinheiro, e eu mostrei para vocês que meu histórico é um histórico de equilíbrio. Todas as equipes que eu trabalhei só trabalhou e fez investimentos de acordo com aquilo que era possível da equipe, e tem um recurso maior, faz um investimento maior, se não tem não, assim foi no América, assim foi no Cruzeiro lá em 2012, 13, 14, assim foi no Palmeiras nos 3 primeiros anos, e outras, eu assim no Atlético Paranaense, que é uma equipe muito organizada, mas tem um limite orçamentário em comparação com outras equipes. Todas as equipes, elas tiveram credibilidade, onde eu trabalhei com muitas outras pessoas, nunca sozinho, mas tiveram credibilidade, tiveram pagamento em dia, tiveram superávit e, consequentemente, conseguimos resultado de campo, resultado técnico, com vitórias, em alguns casos títulos. E disse isso a vocês aqui. E essa preocupação do sem dinheiro, ela está longe de ser uma preocupação aqui no Santos Futebol Clube. O problema aqui não é ter dinheiro, não ter dinheiro. Isso aí já estou mais que acostumado, já enfrentei isso diversas vezes e as coisas aconteceram bem. O que nós temos que resgatar e o que o presidente Marcelo já vem fazendo isso, como eu acabei de dizer, a minha vinda foi na credibilidade dele, a do Vojvoda agora na credibilidade dele, algumas atuações no mercado, deve-se
a credibilidade dele, que ele trouxe aqui para dentro, Marcelo, Marcelinho, toda a sua diretoria, claro. Mas é impressionante como o Santos está pecando nessa dificuldade e aniquilaram a credibilidade do Santos. É todo, não vou falar todo, mas a esmagadora maioria dos clubes ou nem querem nem conversar, ou simplesmente criam situações totalmente fora de um padrão para se fazer um negócio. Isso se deve a muitas situações que o Santos não honrou no passado. Então, dizendo isso tudo, bem transparente para a torcida, o que eu mais quero como profissional é ser campeão no Santos. Um desejo enorme que eu tenho de todo profissional aqui dentro, o presidente quer também. Mas se eu sair daqui do Santos um dia com um legado de ter resgatado essa credibilidade, eu vou ser um dos profissionais mais realizados profissionalmente que existem. Porque esse é o grande trabalho, é resgatar a credibilidade do Santos Futebol Clube. Isso nós vamos trabalhar dia e noite para que isso aconteça. Como que faz isso? Trabalhando, honrando os compromissos, sendo correto, sendo direto e transparente com o torcedor, não fazendo nada que é possível dentro de uma realidade do Santos. Tudo que foi feito até agora é dentro de uma realidade do Santos, autorizado, encabeçado pelo nosso presidente. Não vamos e não podemos, por pressão, por dificuldade de tabela, por ego, vaidade, fazer nada fora daquilo que o Santos possa fazer. Se não, vai continuar com a falta de credibilidade, o Santos vai ficar cada vez com mais dificuldade de retornar ao seu caminho de glórias, de vitórias, de grandeza que o Santos é. O Santos é um dos maiores, eu disse isso aqui, a maior marca do futebol brasileiro, internacionalmente, das maiores equipes, a mais vitoriosa do futebol brasileiro. E para a gente chegar lá, nós precisamos ter organização, credibilidade e investimento. E essas coisas vão andar juntas. A organização, a credibilidade que nós precisamos resgatar. Se eu pudesse dizer, quero fazer uma contratação, eu quero a credibilidade. Não quero jogador nenhum, não quero nada, eu quero a credibilidade e é isso que nós vamos trabalhar e é isso que eu estou trabalhando junto e encabeçado e só consigo fazer isso porque eu tenho o presidente Marcelo aqui conosco. Sem ele, sem o Marcelinho, nós estaríamos vivendo uma crise talvez sem precedentes e que acarretou num descenso, acarretou na dificuldade que nós estamos esse ano e a gente precisa resgatar isso. Fazendo um balanço, dito isso, fazendo um balanço, nós tivemos 17 saídas, essa janela, 17 saídas. Vou citar os nomes aqui, porque fica mais fácil. O Gil, que a gente agradece muito, aliás, um grande profissional, grande pessoa, né? Optou ali pela saída. Tomara que ainda continue jogando, não sei se ele vai aposentar, enfim. Mas o Gil, Diego Borges, Aderlan, Léo Godoy, Rodrigo Ferreira, Pituca, Soteldo, Veron, David Washington, uma questão contratual, né? Júlio Furque, Luca Meirelles, João Paulo, Kevson, João Paulo também, a gente faz aqui uma menção honrosa, grande homem, grande profissional, nesse momento, respeitando muito o Brasão, mas trabalhando muito no dia a dia, sendo um grande líder no vestiário, mas pediu para jogar e a gente tem que respeitar isso, né? Natan, como eu disse, Balão, Zanocelo e Ed Carlos. 17 saídas. E as vindas, 7. O Adonis, o Duarte, o Igor Vinícius, o Mike, o Vitor Hugo, o Cabalheiro e o Lautaro. 7 entradas. Gerou alguma dúvida aí? E o Arão? 8. Desculpa. Arão. É porque o Arão ainda não atua, né? Até bom que eu... Mas já está quase pronto. Então, são 8 chegadas. Falando financeiramente, gostam muito de dizer financeiramente, e poucas vezes falam quando o resultado é positivo, com as saídas, né, entre vendas, Luca, Soteldo, valores que entraram no empréstimo do João Paulo, e ontem o Diego Borges,
O Santos arrecadou algo em torno, que aí tem a variação de dólar, euro, enfim, tem parcelas para frente, enfim, mais de 100 milhões, aproximadamente 106 milhões, tem um número exato aqui, depois o Márcio tem aí, tá? Pegando a cotação de quando foram feitas os negócios. E as aquisições, que são essas 8 aí, entre jogadores que vieram comprados, jogadores livres, enfim, o Santos precisa ser criativo. Muitas vezes a gente precisa atuar naquilo que a gente precisa do momento, sabendo que talvez daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai ter que atuar novamente, mas no momento a gente tem necessidade. Entre essas 8 entradas aí, o Santos fez um investimento na ordem ali de 43 milhões. Ou seja, um resultado positivo de fechamento entre saídas, entradas, investimentos, vendas, na ordem de mais de 60 milhões, 62 milhões e algumas coisas. Então, um saldo positivo. Entendemos que, respeitando todos os atletas que aqui estavam e foram importantes, não citei aqui, por exemplo, o Pituca, que foi capitão nosso na Série B. O Santos, respeitando todos, acredito que o Santos deu um ganho positivo de qualidade técnica, óbvio que precisa se comprovar, não adianta nada, esse jogador é bom, aquele jogador não é, enfim, precisa se comprovar, né? E eu tenho certeza absoluta, pelo trabalho que eu vejo deles, eles vão conseguir comprovar, juntamente com a comissão técnica, toda da casa, a comissão técnica do Vojvoda, enfim. Né, todos esses atletas são extremamente comprometidos. O próprio Willian Arão aqui, que a gente citou aqui, está muito incomodado de ainda não ter conseguido contribuir, mas a gente tem uma confiança enorme e ele vem contribuindo no vestiário. É importante bastidorzinho aqui nesse último jogo, o retorno do Zé Ivaldo, eu vi o Ilharão pegando ele no vestiário, ficou ali uns 10, 15 minutos, levou ele num canto, ficou falando, eu tenho certeza que ajudou muito na questão de confiança no mental do Zé Ivaldo, tenho certeza que vai nos ajudar bastante, o Willian na hora que estiver pronto, e está quase pronto, aí é uma questão médica, o médico um dia pode organizar, de vir explicar, enfim, não é nada grave, mas é uma coisa que vem incomodando ele, por isso que ele não está, mas eu tenho convicção que vai nos ajudar bastante, assim como todos, assim como esses que chegaram. Importante dizer para o torcedor, por que não contratou aquele, outro? Jogador que não vem e não demonstra coração, vontade, tesão de estar aqui no Santos, está eliminado, está fora. Não que esses sucos aqui estejam, tá? Aqui é muito bom, inclusive. Mas, primeira coisa que eu quero ouvir, cara, você quer vir para cá? E aqueles que demonstraram um desejo enorme de vir para cá é aqueles que a gente foca. Não adianta ser um grande jogador se não vê o Santos como prioridade. E aqui tem que ter prioridade. Por tudo que a gente sabe de dificuldade, de caminhos que a gente precisa superar, tudo que eu disse da credibilidade, a gente precisa ter desejo de estar aqui mais do que qualquer coisa. Todos esses jogadores desejaram muito estarem aqui. Por isso que vieram. Todos os profissionais, Vojvoda, me incluo, desejou muito estar aqui, por isso que está aqui. E a gente não pode ficar dando desculpa aqui também, que, não, eu não dou desculpa nenhuma, eu tenho que trabalhar e resolver. É assim que eu faço. Trabalho e resolvo. E aquilo que eu errar, eu assumo, e aquilo que eu não conseguir, eu peço desculpa, mas eu trabalho para resolver e eu dou minha vida fazer o Santos cada dia melhor. É assim que eu venho para cá, é assim que eu exijo. Para finalizar, vender jogador da categoria de base é difícil em qualquer clube do mundo. Vender jogador da categoria de base no Santos é mais difícil ainda. Eu entendo que às vezes o torcedor, vendeu um garoto nosso, que foi o caso do Luca. E a gente tem que ser claro, como eu sempre vou ser. Por que vendeu? Ponto 1, fundamental, e mata o assunto. Porque precisamos. Ponto. O Santos precisa de dinheiro, o Santos precisa vender. Se você pegar todos os clubes do futebol brasileiro, até aqueles que batem recorde de receita, vendem jogador, não porque querem, porque precisam. Junto da necessidade, e o Santos precisa fazer dinheiro, inclusive para fazer algumas aquisições aqui que nós fizemos, para balancear o caixa, para pagamento de folha, enfim. Além disso, que é o mais importante, o Santos tem que respeitar o desejo do atleta, que tinha um desejo dele, da família de ir, né? E o Santos, aí sim, tem que se
respeitar, e o resgate que eu me dá passa por isso, aceitar qualquer coisa. O Santos fez uma das melhores vendas da atual janela, é só fazer um comparativo, um estudo aí de outras vendas que aconteceram, e de momento, o Luca, um garoto que a gente vê muito potencial, é um garoto da nossa categoria de base, um garoto que tem um carinho enorme pelo Santos, quem sabe um dia vai retornar aqui, mas ainda estou muito pouco profissional, então o valor foi um excelente negócio para o Santos, pelo valor colocado. E isso o presidente me disse, Alexandre, podemos fazer, mas o Santos tem que ser respeitado. Não me interessa o momento, não me interessa a gente estar em dificuldade financeira, ninguém vai montar no Santos Futebol Clube. Comigo aqui na minha gestão, não. Isso aí eu escutei do presidente Marcelo. Então, todos podem sair do Santos, desde que sejam com respeito daquilo que o Santos merece. E respeito na tratativa e principalmente respeito no caso financeiro. Então, na nossa avaliação, se você fizer uma pesquisa rápida, vocês vão observar que foi um valor excelente e necessário para o Santos Futebol Clube. Eu entendo, às vezes, o torcedor de ter aquela frustração, mas eu queria. Eu entendo. Mas mais que isso, o torcedor quer o Santos, aonde o Santos tem que estar, que é lá em cima brigando por títulos. Para isso, nós vamos ter que estar sempre equilibrando uma gestão. E o equilíbrio de gestão passa por isso. Ponto principal, que é o meu trabalho aqui, e tenho certeza do presidente, que é o resgate da credibilidade. Organização, gestão equilibrada, comprometida e sem exagero. Consequentemente, isso vai gerar receita, que é o que nós fizemos aqui nessa janela, diz para vocês aqui os números. Consequentemente, vai gerar qualidade para a gente desempenhar o que todo mundo quer, que é o Santos, novamente, aonde o Santos tem que estar. Desculpa se me alonguei, precisava falar isso e agora eu vou deixar vocês à vontade, ok, Márcio? Ok? Alexandre, bom dia, José Edgar de Matos do GE. Alexandre, a gente sabe que, apesar do fechamento da janela, ainda há a possibilidade de forçarem com jogadores em fim de contrato. Diante disso, o Santos ainda segue no mercado buscando novos nomes para a equipe do Juan Pablo Vojvoda, ou com a chegada dos 4 nomes anunciados no último dia, o Santos fecha o elenco para o restante da disputa do Brasileirão? Obrigado. Fui grande, você nunca diz isso, né? Então, vou negar, não vou confirmar, vou dizer que nós estamos trabalhando. E se algum momento alguma coisa fizer sentido e estiver dentro do equilíbrio, dentro da realidade, dentro da nossa organização técnica, financeira, de gestão, não tem problema. Atos aqui, Camargo de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Queria voltar a falar do Ilharão, né? Que você falou há pouco da importância dele no vestiário, mas a gente tem informação também que o Ilharão não está feliz com essa demora, acho que você citou há pouco, mas até que ele tenha buscado pessoas fora para ajudar nesse trabalho de recuperação. Queria que você pudesse explicar um pouco mais, porque muito se esperava do Ilharão como peça, como jogador, para chegar e jogar, e isso ainda não aconteceu. Santos dá algum prazo para que isso possa acontecer? Corre risco que até o jogo do Atlético Mineiro, por exemplo, ele não tiver à disposição do Santos buscar algum acordo para ele não continuar? Queria que você explicasse, por favor, essa situação do Ilharão, que é o que mais incomoda, acho que o próprio torcedor. Absolutamente não. Tem a menor possibilidade. É um atleta que a gente confia, um atleta que, como eu disse, mostra no dia a dia seu desejo de contribuir. Ele está incomodado sim, e jogador como ele, vitorioso, que tem profissionalismo, que tem caráter, iria estar incomodado, ele quer ajudar. Ele não veio aqui para receber o seu salário e é isso aí, ele veio aqui para contribuir. É um jogador que a gente acredita, confia, tenho plena confiança daqui a pouco, e a gente tem confiança no nosso departamento médico de que as coisas vão caminhar bem, e a previsão é que ele esteja o mais rápido possível disponível no campo para treinar, e aí disponível treinou, porque muitas vezes ele está disponível e o treinador imagina uma outra situação, calma mais um pouquinho e tudo. Então ele é um cara que está se doando muito, daqui a pouquinho tem certeza que vai contribuir e vai, vai fazer de tudo para dar felicidade para o torcedor que é jogando futebol. Alexandre, Ricardo Martins, TNT Esportes. Queria que você falasse um pouquinho, você falou da base, né?
do Santos Futebol Clube, de vender jogadores. O Santos contratou 2 laterais direitos, né? Contratou o Mike, contratou o Igor Vinícius. E o Santos tem o JP Sherman, que é um jogador da base, jogador que apareceu muito bem, como jovem oscilou bastante, e nessa janela o Santos teve uma oferta de 3 milhões de euros do Porto para vender o JP Sherman. Queria saber por que isso não aconteceu, o que vocês pensam com relação ao Sherman, e aproveitar para falar sobre Neymar no campo sintético. Ele já disse publicamente que não gostaria de jogar. Ele joga contra o Atlético? Estará à disposição contra o Atlético, né? Santos hoje no seu elenco, nós temos 32 jogadores, 34% do elenco são meninos formados na categoria de base do Santos. Importante dizer isso, que isso é uma premissa fundamental que o presidente exige e nós também. E uma das coisas que o Juan Pablo disse aqui na entrevista muitas vezes, foi o desejo de estar aqui para exatamente trabalhar com essa categoria de base, e ele vai trabalhar com essa categoria de base, ele observa os meninos, enfim. Sobre momento de jogador, né, se jogou bem, precisa ainda, né, ter o crescimento, a evolução, aí é no dia a dia, aí a gente respeita quem vai jogar, no caso específico da lateral direita, vai jogar o Mike, vai jogar o Igor, vai jogar o Sherman, aí é o dia a dia deles, é um treinamento deles, é um atleta que a gente vê o potencial enorme, assim como todos, vários outros que da categoria de base, e o momento, o dia a dia, as oportunidades, elas vão aparecendo, cabe a cada um agarrar e ter a sua, é o momento mesmo para se firmar, tá? Sobre propostas, como todo clube, não só aqui, fala muito, às vezes chegam para vocês, às vezes, não estou dizendo que é o caso, mas às vezes vocês são até usados, né? Eu vejo o dia inteiro, ontem que me perguntaram de jogador que a gente nem estava conversando, assim, que chega no WhatsApp, às vezes eu nem respondo e já peço até desculpa, até porque a assessoria está aí para isso, tal, e a gente está trabalhando. Então, pode ter certeza que, como foi o Lucas, se algum dia chegar para ele ou qualquer outro atleta, a gente vai analisar, se tiver valor de acordo com aquilo que a gente entenda que seja justo, nós vamos fazer, se não for justo, não. Eu quero só que vocês entendam que muitas vezes o que é dito a vocês não é a realidade. Às vezes, chegou a proposta de não sei quanto, e plá, mas cadê o papel, né? Cadê? Tem mesmo alguma coisa? Então, assim, às vezes a gente fica escutando muita coisa e não é. Então, não estou dizendo que foi ou não foi, estou dizendo só que se algum dia chegar alguma relação de valor que a gente entenda, como tudo que eu disse aqui do Lucas, que for justo, ou qualquer atleta, desde o Neymar até Razão, enfim, nas posições ali, Santos vai escutar, e se for uma coisa que do desejo do atleta também, a gente vai analisar com carinho. Neymar no sintético. Neymar já colocou publicamente isso diversas vezes, né? Eu até falei isso com o Juan, né? O Juan conversar com ele, a gente representa hoje, né? Neymar está disponível sempre, obviamente respeitando o limite dele, assim como de todos os jogadores. Eu lembro que a gente foi jogar em Recife e o Escobar teve um problema lá com o Fortaleza e uma vez não foi a Recife, certo? E essa vez a gente perguntou para ele, ó, você quer ficar, você quer ir? Então acho que vai ser uma conversa mais técnica ali dele do Neymar com o Juan, porque essa definição aí a gente vai respeitar e fazer o melhor para o Santos. Bom dia, Lucas Barros do Diário do Peixe. Recentemente o Santos decidiu dar o CT da fase que o então queria. Essa posição veio de você, uma reunião geral, cada como dando esse trabalho no clube. Bem, o blindar o CT não é agora. Blindar o CT é a obrigação do clube. Ali é um ambiente de trabalho. Então, ali dentro tem que ir as questões de trabalho. Tem que ter organização, né? Tem que ter em horário, em visitas, em tudo, organização. Então, isso aí, desde quando eu cheguei, já era assim. Então, o CT é blindado porque tem que ser blindado, né? Ali é o lugar de trabalho, onde os profissionais vão para fazer o seu melhor, para se preparar para os jogos, para recuperar de lesões, para evoluir, enfim. Então, tem nada normal que já não vinha sendo feito desde quando eu cheguei aqui. Eu acredito que a premissa de toda gestão em todo o clube seja o ambiente de trabalho ser
blindado e focado para o ambiente de trabalho. Alexandre, aqui, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Felipe Cardoso, da Record Litoral e Vale. Queria insistir no assunto William Arão, porque ficou bem claro que a partir de agora em diante eles estão com otimismo em relação à participação dele no time, mas o que não ficou claro é o antes. É o que aconteceu com o Ilharão. É a maior dúvida da torcida no momento. Ele foi contratado já machucado ou não? Ele sentiu aqui? Ele melhorou e voltou para o DM? O que de fato acontece com o William Arão para ele não conseguir jogar até agora? Não é nenhuma explicação de uma lesão técnica, tudo bem? É mais o que você sabe, o que aconteceu, para ficar de fato transparente para a torcida. Obrigado. A resposta, se ele veio machucado, você tem. Ele jogou contra o Flamengo, ele treinou, ele jogou. Ele nem entrar machucado dentro do jogo contra o Flamengo. Então, essa resposta você tem, o torcedor tem. Não, absolutamente não. Ele veio, não. E se tivesse vindo como qualquer atleta vem de uma lesão, ele só vai estar em campo quando ele tiver 100%, senão nem está em campo. Ainda mais numa estreia, não tem sentido nenhum. Então, absolutamente nada. Aliás, se você pegar o histórico dele, você vai ver que ele é um atleta de pouquíssimas lesões. Que ele teve um edema, né? E esse edema está incomodando. Foi uma região muito específica, uma região rara de ter, e ela vem incomodando. É isso. Mas a gente tem plena convicção que ele vai nos ajudar. Até é bom sentir esse clamor, porque todo mundo sabe da responsabilidade e daquilo de expectativa que a gente tem em cima dele, né? E ele sabe disso. Então, absolutamente sem chance de lesão, e a prova disso é que ele jogou, senão não teria jogado. E ele vem alternando bons momentos com alguns momentos ainda de dor, e isso que está dificultando o seu retorno, e todo treinador, desde o Kleber agora o Juan, inclusive nesse último jogo, ele se colocou à disposição, e o Juan disse para ele, ó, vamos recuperar um pouco mais, né? Ele se colocou, ó, se precisar de mim, cara, vou, com dor, sem dor, enfim. E o Juan optou, não, vamos recuperar você, eu estou chegando agora, tem outros atletas, não tem necessidade para... Vamos recuperar você, esteja muito em breve, contra o Atlético ou São Paulo, enfim, tá? Isso aí é fato que vai acontecer. Câmara, aqui ainda, Fábio Lázaro. Em relação ao seu trabalho, né, como diretor de futebol, quando fecha uma janela, você já está pensando na próxima janela, isso acaba sendo o natural da sua profissão. E logo quando você chegou, o Santos vivia uma questão de imbróglio em relação à renovação do Neymar e a decisão do jogador. Metade do tempo dessa renovação. Já temos 3 meses, faltam 3 meses para o fim do contrato. Da última vez, da última renovação, o torcedor do Santos ficou com aquela angústia. Vai ficar, não vai ficar? A renovação aconteceu nos dias finais. Você já tem trabalhado para minimizar essa angústia no fim do contrato que vai acabar nesse ano? Já há alguma conversa, já há algum tipo de estratégia para que o Neymar permaneça depois desse contrato que se encerra no fim do ano? Só pegando o que você disse, não que a partir de agora, a janela já é feita pensando no futuro, Santos. Quando você traz um jogador como o Madonzi, o Duarte, com 3, 4 anos de contrato, nós já estamos fazendo uma equipe, inclusive, do próximo ano. Quando tem 17 saídas, nós estamos trabalhando, já pensando também não só agora, como no futuro, as próximas janelas, enfim. A gente já tem uma ideia clara. Sobre o Neymar, já disse, Neymar é um dos principais jogadores em atividades do futebol mundial, por tudo que ele representa, não só como atleta, mas principalmente como homem, a sua humildade, o seu caráter, o pai que ele é um exemplo para gerações. Por isso, claro, o atleta ele dá visibilidade, mas ele é o exemplo pelo homem, pelo pai, pelo o tão bom que ele faz para a sociedade, haja vista a fundação dele, que são milhares de crianças, milhares de gerações são ajudadas a se transformarem em seres humanos cada vez melhor, né? E ter uma condição de vida melhor. Então, Neymar é exemplo em tudo, absolutamente tudo. Fico até bastante chateado quando eu vejo críticas e críticos que não o conhecem falando da pessoa
falando de atitudes sem o menor conhecimento, né, que nem procuram entender, não pegam um telefone para saber as coisas e criticam muitas vezes só para ganhar um like, só para ganhar um coraçãozinho de algum seguidor. Mas o Neymar é um baita de um homem. E por ser isso tudo que eu estou dizendo, eu, particularmente, o Santos, o presidente, vou querer o Neymar aqui conosco. E eu vejo o desejo dele de estar aqui. Haja vista tudo que é feito pelo Neymar e a sua família. Neymar pai, né? De ajuda, de construção e tudo, de reformas, de presença, de tudo. Deixar claro também que só é possível por causa do presidente Marcelo. Muitas coisas que também que se falam, né, o Neymar está aqui por causa do presidente Marcelo. Neymar pai faz as coisas que faz e a gente é muito grato também por causa do presidente Marcelo. Então, a credibilidade do Santos ela vem através da gestão do presidente Marcelo. A gente tem que ter um entendimento claro disso. Então, eu acho que o Neymar é mais que um atleta aqui dentro, é um filho que o Santos tem e brilhou no mundo, que sempre preocupou com o Santos. Eu disse aqui na minha entrevista inicial, né, quando ele fez aquela transferência, que ele falou, só vou Paris Saint-Germain se pagar o Santos lá o que tem direito, senão não vou. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que ele vai crescer cada vez mais como vem crescendo. Vai ajudar o Santos, vai ajudar a nossa seleção ano que vem na Copa do Mundo. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Gostei muito dessa coletiva, né? Falou de credibilidade. Até porque, por último aí, né? O Leão do México tentou embargar aí a chegada do Adonis Frias, porque queria garantia antes, cara. Isso não existe. Todos os times contratam assim. Assina e depois paga. Que o Banco Central precisa desse documento comprovando que realmente teve uma transação de valor alto, né? E o Leão do México queria que o Santos pagasse antes. Como é que pode ir contra o regulamento? E essa busca da credibilidade que o Santos tinha, né? Nas épocas aí, nas décadas passadas, até ultimamente o Santos brigando por título em 2021 com o São Paulo. Brigando com o Flamengo para título. Chegou em final de Libertadores. É muito pouco tempo para já estar dizendo que tem gente dizendo que o Santos está destroçado e não é verdade isso. Isso não é verdade. O Santos é uma equipe que sempre dá trabalho, mas infelizmente foi rebaixada e quando todo o time sobe de divisão, sofre, velho. Sofre. O Bahia subiu, um exemplo. Caiu, subiu, mas quando subiu virou SAF. Isso ajudou muito. Né? E nem sempre a SAF é a solução. Você tira aí, o Curitiba é SAF, tá na Série B. O Red Bull Bragantino é SAF e não ganhou título ainda. Claro que tem um trabalho a longo prazo, mas não vejo o Bragantino ainda sendo campeão. Que faz parte daquela RB Leipzig, né? Da Red Bull, que é um gigantesco. Mas, cara, eu acho que o Santos está no caminho assim. Disse primeiro hoje, o Vojvoda vai ter trabalho só de estancar o vazamento. O vazamento é o quê? Um elenco destroçado, um elenco mal contratado. Agora, trouxer esses jogadores ainda não é um elenco para disputar nada aí, pessoal. É só para escapar mesmo do rebaixamento e ficar ali entre 11º, 10º, para buscar uma Sul-Americana, para ano que vem o Santos ter mais competições, ter mais receita, né? Mais visibilidade. E quem sabe, né? O Neymar de repente ficar, porque para mim seria melhor o Neymar continuar no Santos, né? Tem gente que não gosta, como ele falou aí, né? Tem gente que fica levantando o falso do cara. Eu tô aqui, eu não falo nem do Neymar. Eu só falo do Santos. Mas, consequentemente, como ele falou aí, o melhor pra mim também é o Neymar ficar no Santos. Pra mim, o Santos é primeiro que o Neymar. Do que qualquer jogador. O Pelé vinha depois do Santos. Primeiro era pro Santos, depois que veio o Pelé. Pelé foi o que foi por causa do Santos. Ele poderia ser em outro local, mas que garante que ele seria o Pelé em outro local? Tem coisas que não conseguem encaixar. Se tira o Rogério Ceni, jogou a vida toda no São Paulo. Nunca jogou no de time. Nem eu critico o Neymar voltou pro Santos. Qual jogador aí? Fica aí o Neto, o cara falando aí. Cadê que algum jogador que foi importante no Corinthians vem finalizar a carreira no Corinthians? Não lembro de algo. Desse século. Cara, tô doido. Não tem que falar do cara, não. Pessoal, beleza. O vídeo ficou muito longo, mas porque o Alexandre Matos aí falou bastante e aí
falou muito sobre a credibilidade, eu gostei, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões nos comentários.